Saudações a todos que estão assistindo ou ouvindo esse episódio de Diálogos com a Inteligência. Eu sou Christian Lynch, cientista político, editor da revista Insight Inteligência e colunista do Canal Meio. Para quem não sabe, a Inteligência é uma publicação que navega na fronteira da política, ciências sociais, economia, história, filosofia, arte e cultura. E sempre com uma marca, né? Não ser convencional. Você pode acompanhar a Inteligência no Twitter, no Instagram e no Facebook. Vocês já viram que eu não chamo o Twitter de X, né? Eu chamo sempre de Twitter. O Diálogos com a Inteligência é uma parceria da Insight, editora da revista, com o Canal Meio. O objetivo é trazer grandes nomes e temas importantes para pensar o Brasil e o mundo. Bem-vindos! Hoje, nós vamos receber a escritora e ocupante da cadeira número 10 da Academia Brasileira de Letras, Rosisca Darcy. Darcy? Darcy. A francesa. Ela é francesa? Ela é francesa. Você é parente do James Darcy, do Jardim da Infância do governo Afonso Pena? Sou porque eu me casei com um bisneto dele. Ah, isso é a pergunta típica de quem estuda a Primeira República, que é o meu caso, entendeu? Então é Darcy, né? Darcy. A Rosisca, que está aqui com a gente, já escreveu sobre a relação do ser humano com a passagem do tempo na revista Insight Inteligência, que está aqui. Nós vamos falar desse tempo. Aliás, falo bem da nossa querida Rosisca, um artigo fantástico, mas também tem que falar bem dos ilustradores da revista, porque toda a reportagem foi preenchida e ilustrada com imagens da Rainha Elizabeth II, né, digamos, quase do berço ao túmulo. Não do túmulo, porque ela estava viva ainda quando saiu a revista, que foi essa aqui. Mas, fora do script, eu quero destacar, na verdade, que a nossa querida Rosisca, ela também é editora da outra revista que também é das mais inteligentes do Brasil, junto com a Insight Inteligência, que é a Revista Brasileira. A Revista Inteligência tem 25 anos, mas a Revista Brasileira bate de longe, porque a Revista Brasileira tem, pelos meus cálculos, mais de 130 anos. É isso. Tem mais de 130 anos. A Revista Brasileira ela é anterior à própria fundação da Academia Brasileira de Letras. Ela a Academia foi fundada na redação da revista. Exato, que era o escritório do José Veríssimo, não era isso? Era. Então, José Veríssimo foi talvez o segundo ou terceiro maior crítico literário do Brasil. Depois do próprio Machado de Assis, que, segundo José de Alencar, era o primeiro grande crítico literário brasileiro, lá na década de 1870. Né? E aí a revista dela, eu infelizmente tenho que confessar, está no nível da inteligência. Então vocês leiam também. Então isso aqui é uma conversa, que também é uma conversa de editores. Né? Você é conhecida por tratar temas de grande importância na atualidade, que dizem respeito a uma forma de redefinir ou reenquadrar, na verdade, determinados, não sei se são determinados estereótipos ou determinadas formas de encarar questões de gênero, questões de etnia, questões de idade. Eu me recordo que outro dia eu vi no YouTube algo que me chamou muita atenção. Era uma entrevista do Otto Lara Rezende. Eram 3 entrevistas do Otto Lara Rezende. Era um programa de 1977. E ele estava entrevistando o Nelson Rodrigues, depois ele entrevista Vinícius de Moraes e entrevista o Pedro Nava. Pedro Nava, tudo bem, que eu acho que o Pedro Nava já tinha mais de 80. Em 77. O que eu estou chamando a atenção era o seguinte. Boa parte da conversa do Otto Lara com o Nelson e com o Vinícius era sobre idade. Era sobre velhice. Então o Otto, enfim, eram homens cultíssimos. Então a conversa girava um pouco disso. Tinha uma coisa de metafísica também da época, um rescaldo de existencialismo na discussão. E aí ele pergunta para os dois, na verdade, quando é que eles começaram a se sentir velhos, como é que eles pensavam a questão da morte. Quer dizer, era um papo de velho entre aspas. E aí depois eu pensei assim, qual a idade que eles tinham nessa entrevista? Porque o outro lado... Bom, pro Vinícius não ficava velho nunca, né? Mas
Com o Nelson Rodrigues, ele fala, eu comecei a me sentir velho depois dos 40. Aí o Otto Lara diz assim, pois é, né, Nelson, depois dos 40, a gente dobra a serra. Aquela expressão, né? A gente dobra a serra. Aí eu pensei, mas que idade eles tinham aqui com esse papo de velho? Rosisca, o Nelson tinha 65 anos. Nessa entrevista, o Nelson Rodrigues tinha 65 anos. O Vinícius tinha 63. E o Otto tinha 57. Não é possível. E era o papo de velhos. Entendeu? Assim, como é que fica essa questão do etarismo, né? Porque o etarismo, ele existe. Mas eu queria que você falasse, evidentemente, da sua visão sobre o envelhecimento na sociedade, mas também levando em consideração como é que parece que aquilo que é considerado velho também vai mudando com o tempo. Mas eu acho que isso é hoje uma evidência, né? E por várias razões. Eu acho que, por um lado, porque houve certamente um aumento da longevidade que ofereceu uma terceira vida. Na terceira vida? Eu creio que sim. Pelo menos uma chance de terceira vida. Quando é que ela acabava, a segunda vida? Olha, ela acabava, em geral, aos 70, né? A expectativa de vida nunca tinha sido maior do que essa, né? E hoje você vê pessoas com mais de 90 anos ativas, trabalhando e lúcidas, absolutamente lúcidas. Enfim, isso é uma terceira vida. Se você tem mais de 25 anos úteis, é um presente fantástico, eu diria, do progresso, né? Por outro lado, eu acho que há também um comportamento das pessoas mais velhas, que mudou. Sim. Acho que a tendência... etarismo é uma palavra interessante, de que a gente pode falar, mas é mais um ismo. Uhum. Né? É mais um ismo que entrou na moda e de que está se falando muito agora. Mas a verdade é que eu acho que hoje já há uma certa clareza das pessoas de idade mais avançada, como eu, por exemplo, de que quem te constitui como velho é o olhar do outro. Uhum. Quer dizer, na verdade, ninguém, por si mesmo, se sente envelhecer. Ninguém tem dentro de si esse envelhecimento aparecido subitamente. Isso não existe, eu acho. Eu acho que todas as pessoas trazem dentro de si todas as suas idades. Trazem a infância, trazem a adolescência, trazem a idade madura e trazem a velhice. Essa frase é maravilhosa. E todos esses coexistem dentro da pessoa e fazem irrupção quando querem e quando você menos espera. E é preciso saber viver todas essas idades, ainda que você hoje esteja numa idade mais avançada. Então, eu acho que enquanto existe desejo, enquanto existe lucidez, enquanto existe alegria de viver, enquanto existem projetos, ninguém envelheceu. Menina, essa frase que você disse é maravilhosa. Eu vi você dizendo ele em algum lugar, não sei se por escrito ou pessoalmente. E eu a repeti, eu acho que foi para o meu filho. Tem 10 anos. Porque ele está com 10 anos e ele estava me contando coisas que ele fazia na escola, ele estava um pouco envergonhado, não lembro o que era. E o que eu fiz? Eu abri uma gaveta e tirei o meu diário de quando eu tinha 10 anos. E era exatamente as mesmas coisas, os mesmos problemas. E aí eu disse para ele essa sua frase, que a gente tem todas as idades dentro da gente. Tem. Entendeu? E elas coexistem, às vezes um pouco conflituosamente, outras vezes não. Enfim, de todo modo, o que eu queria dizer é que quem envelheceu foi o conceito de velhice. Sim, caducou. Isso certamente envelheceu, caducou. Certamente. Acho que hoje, quem sabe que é o olhar do outro que te constitui,
tem um grande instrumento de liberdade na mão. Quer dizer, porque é alguém que vai viver a sua vida, não segundo o olhar dos outros, mas segundo o seu próprio sentimento. Seus sentimentos, suas motivações, suas vontades. Né? A sua liberdade, o nome disso é liberdade. Ninguém vai se submeter a uma regra. Aí sim, talvez a palavra coubesse a um etarismo que te determina o que quer dizer ter, por exemplo, 80 anos. Ninguém vai decidir isso por mim, senão eu mesma. Engraçado, né, Rosesca? Eu tenho a impressão de que, no caso do etarismo, tem duas coisas diferentes. Uma era que antigamente, talvez, não sei se ainda na geração dos seus pais ou na anterior a ela, existia uma exigência de ser velho. Né? Quer dizer, você não era ninguém se não fosse velho. Estava falando do Nelson Rodrigues, ele falava para os jovens, envelheçam. Né? Ele foi o sujeito que reagiu de forma conservadora à Revolução Jovem, por exemplo, dos anos 60, que teve a sua marca característica exatamente em 68. Né? A impressão que dá é que havia uma obrigação de ser velho. Se você não era ser velho, significava ser adulto. Porque havia uma espécie de conformação social, de dominação. Havia uma velhocracia. Você tinha que ter barba, você tinha que ser sério, você não podia usar bermuda. Né? Por isso que o Vinícius de Moraes chocava todo mundo, porque ele usava camisa aberta, andava de bermuda. Né? Então ele chocava. Que pra gente hoje, ele era, na verdade, um vanguardista, do ponto de vista de ser um símbolo de eterna juventude. Né? Mas quer dizer, por um lado havia uma exigência de ser velho. E por outro lado começou a haver também, eu acho que depois, talvez aí que tenha aparecido um etarismo num outro sentido. Que era o etarismo de que os jovens queriam desbancar os velhos. Que era uma revolta contra os velhos porque os velhos mandavam. Quer dizer, então tinha uma espécie de um etarismo positivo, pró-velho, depois teve um etarismo anti-velho. Não sei se você vê assim, eu estou pensando nisso agora. Só. Eu acho o seguinte, eu acho que é verdade que as pessoas se comportavam como velhos e aceleravam, acentuavam os terços da velhice, porque isso lhes dava uma certa autoridade. Né? Mas o que eu acho é que a pessoa não tem obrigação mais de ser velho, mas precisa ter o direito de ser também. Uhum. O que eu quero dizer com isso é que também não quero ser obrigada a me comportar como se eu fosse uma menina que eu não sou mais. Né? Quer dizer, eu não quero ser obrigada, por exemplo, a não envelhecer fisicamente. Eu acho que isso é um grande desafio para as mulheres. Porque é claro que para as mulheres, culturalmente, isso foi assim. Né? O dado estético e a juventude associada a esse dado estético sempre foi muito constitutivo para as mulheres. Sim. Então, as mulheres foram, no começo, as grandes consumidoras de operações plásticas, que hoje os homens consomem igualmente, mas, enfim, no começo, as mulheres é que eram as grandes consumidoras, no meu entender, levando uma batalha perdida, uma guerra perdida. Porque essa é uma guerra perdida. Não é? Você não tem como não envelhecer. Isso. Você pode parecer uma coisa, mas você é outra. Você faz plástica no corpo, mas não faz na alma, não faz nos órgãos. Enfim, isso tudo é muito constrangedor, digamos assim, para as mulheres. Né? E eu creio que isso já é, pelo menos para algumas mulheres, uma fase ultrapassada. Quer dizer, você começa a reparar, por exemplo, que há cada vez mais pessoas de cabelos brancos. Sim. É como se o cabelo branco tivesse entrado na moda. E agora quem está pintando são os homens. É muito interessante isso, porque eu me lembro que eu fui, na minha geração, eu fui a única que não pintou o cabelo, por exemplo, nunca. Nunca pintei. Porque também não me lembrei de pintar, quer dizer,
não me chamava muito a atenção o fato de estar ficando com os cabelos brancos. Isso não me chamava muita atenção. Mas, naquela época, eu era a única. Agora eu vejo muita gente na rua, minhas amigas todas deixando os cabelos ficarem brancos. Enfim, uma espécie de uma certa maneira de assumir um corpo que envelhece e não necessariamente o resto da sua vida. A sua vida não é só o seu corpo, né? Então, você tem uma possibilidade de viver e ser feliz e ser surpreendida pela vida ainda, né? Você tem todas essas possibilidades. Eu acho que essa consciência é nova nas pessoas mais idosas, tanto homens quanto mulheres. A ideia de que você não está condenado a representar um papel. Primeira coisa, não está condenado a isso. E a segunda coisa é, você representa quando você quiser. Quer dizer, se você se sentir num dado momento cansada, não quiser parecer que você não se cansa nunca, admita que você se cansa, porque você já tem 80 anos, né? Então, eu acho que é essa liberdade, repito essa palavra que me é muito cara. Sim, sim, sim. Eu tenho um livro com esse nome. Isso, eu quero falar disso. Tem um livro com esse nome. Eu acho que é essa liberdade que é um luxo que nós devemos reivindicar. Pois é, isso que eu queria te perguntar, porque você é conhecida justamente na sua vida, na sua obra, por ter tido sempre uma postura de emancipação e estar um pouco na vanguarda desse movimento, né? Mas como é que foi isso? Porque eu vejo muita gente, às vezes eu vejo até no espelho, essas pessoas, que carregam dentro de si certas cobranças a respeito dessa coisa da idade, de comportamento, né? O que você está dizendo, na verdade, é que as pessoas têm que ter uma espécie de postura também de emancipação, porque às vezes elas não têm essa liberdade dentro de si. Uhum. Como é que aparece essa liberdade? A sua família tinha essa liberdade? Você conquistou essa liberdade? Ela veio através do temperamento, da personalidade sua, de exemplos familiares. Por exemplo, eu vou dar um exemplo ambíguo da minha família, por exemplo. Eu tenho uma tia bisavó, para mim não é tão longe porque eu conheci a irmã dela, que era minha bisavó. Ela foi uma das pioneiras do feminismo. Ela era amiga da Berta Lutz, era amiga dessa gente toda, inclusive ajudava a Berta Lutz porque minha família naquele tempo ela era filha de baronesa, conhecia todas, tinha os salões, aquela coisa toda, né, que é a Jerônima Mesquita. O Dia Nacional da Mulher é o dia do aniversário da tia Jerônima. Só que aí acontece uma coisa engraçada quando você olha retrospectivamente, porque assim, ela se desquitou, filha de barão, desquitou do marido, que era filho de barão também, primo, quando ela tinha 18 anos. No primeiro e no segundo ano da República. Quer dizer, então, caramba, é avançada. Mas ela passou o resto da vida vestida de preto como se fosse uma viúva. E era profundamente católica, o que não impediu de trazer movimento bandeirante, enfim, quer dizer... E dentro dos salões dela era proibido beber álcool, por exemplo. Quer dizer, eu acho que ela pagou um preço por ser a van la lettre, de alguma maneira. Ela teve que compensar isso de alguma maneira, porque não sei se, naquele tempo, as mulheres que fossem progressistas também tinham que mostrar que elas não eram progressistas em outros aspectos, talvez de costumes, para não passar por mulheres desclassificadas, para usar uma expressão que não era usada na época. Quer dizer, é uma luta muito difícil, não é a emancipação feminina não é um piquenique em Ipanema dos anos 50. Né? Como é que foi isso no seu caso? Onde é que você tirou essa liberdade? Eu acho que não foi diferente de outras mulheres que fizeram um movimento feminista comigo. Eu acho que nós todas passamos por essas pechas todas, né? Histéricas, esquisitas, horrorosas, mulheres meio desequilibradas, chatérrimas, isso tudo. A grande arma que foi usada contra nós foi o deboche.
E eu acho que o nosso grande mérito foi não ter dado a menor bola para isso. Não ter dado a mínima bola. Ou seja, esse deboche nunca nos atingiu. Nós tínhamos tanta convicção de que nós estávamos mais felizes sendo como nós estávamos sendo, que o que os outros pensavam, os que debochavam de nós, fazia parte de uma espécie de reacionarismo, de atraso, enfim, para o qual nós olhávamos com desprezo. Pois é, de onde via essa coragem? Porque isso não é uma coisa que tinha, era de exemplos anteriores, era de uma... Porque a sociedade era uma sociedade difícil. Eu acho que vem da indignação. Ah. Eu tenho algumas memórias disso, né? Por exemplo, eu conto sempre essa história porque realmente é uma marca para mim. Eu estudei Direito. No primeiro ano de Direito, eu me formei em Direitos, né? No primeiro ano de Direito, eu fiz um trabalho no qual eu me apliquei imensamente, um trabalho sobre Antígona, direito natural. Claro, né? clássico. E o professor chegou na sala, leu em voz alta e mandou a turma adivinhar quem tinha feito esse trabalho. Foram ditos todos os nomes dos rapazes da turma. E ele então jogou a prova em cima dos que estavam sentados assim na primeira fila, jogou assim e disse: quem fez isso foi aquela menina ali. Isso? Seus barbados, vocês não têm vergonha? No que ele disse isso, eu me levantei e saí da sala. Ele veio até de mim e disse: onde é que você vai? Que é isso? Eu disse: eu vou me embora, porque o senhor me ofendeu. Ele disse: mas como? Eu te fiz um grande elogio, eu dei 10 no seu trabalho. Eu disse: não, o senhor não me fez um grande elogio. O senhor me tirou o direito à excelência. Eu não tinha direito, eles devem ter vergonha, porque fui eu que fiz esse trabalho, e não eles. E aí eu vi, Cristiano, os olhos dele, que ele tinha entendido. Ele ficou completamente desarmado, disse: eu te peço desculpas e eu te peço para voltar para a sala de aula. E eu voltei. Mas tinha nascido uma feminista. Foi ali que nasceu? Ah, eu já vinha antes, né? Eu fui feminista desde pequena, mas aí pela força das coisas. Quer dizer, porque eu vivi numa família em que a minha irmã mais velha era muito mais velha do que eu. Então, eu só tinha meninos em volta de mim. E eu queria brincar com eles. E eles não queriam me deixar brincar com eles. Então, eu tive que conquistar um lugar. Eu jogava futebol com eles. Acabei me tornando um goleiro muito respeitado do time, não é? Porque pegava bem no gol. E até levar uma bolada na cara. Quando levei a bolada na cara, descobri que era menina e que não queria mais fazer nada daquilo, estava a cara muito inchada. Fiquei horrorosa. Com a cara machucada, roxa e tal. Então, mas, enfim, todas essas aventuras de brincar com os meninos foi uma conquista de espaço. Porque eu não tinha espaço para mim como menina dentro de casa. E essa bolada foi que me chamou a atenção. Eu não pertenço a isso. Eu não pertenço a essa violência, entende? Que foi um pênalti que foi batido e uns meninos grandalhões que jogavam comigo, primos muito maiores que eu, disseram: se deixar em pé, está fora do time. Me ameaçaram. Me tiraram do time se eu deixasse em terra. Bom, essa foi uma segunda conquista, porque você descobriu que para ser igual você não precisava participar desse tipo de prova. Eu disse: não, o que eu descobri é que eu era diferente. Que eu era muito diferente. Que eu era uma menina e que eu não gostava daquilo. Não gostava que ninguém me cerrasse os dentes
dizendo que ia me botar para fora do time. Eu não gostava daquilo. Aquilo me feria. Muito Então, eu interessante não o que você quis está mais dizendo. brincar com eles. Porque você está dizendo, na verdade, que talvez num primeiro momento, não sei se é seu caso, mas isso faz parte, faz sentido do ponto de vista lógico. Que a primeira forma de conquistar, talvez, a emancipação é essa ideia de que você é tão boa quanto eles e talvez tendo que desempenhar papéis masculinos. No segundo momento, você descobre, na verdade, que para ser mulher você não tem que desempenhar papel masculino O nenhum. primeiro livro que eu escrevi, Cristiano, que eu considero o meu melhor livro, foi um livro chamado Elogio da Diferença, em plena luta pela igualdade, em que a tese era exatamente que numa democracia a igualdade faz toda a diferença. E de que ano é o livro? A primeira edição? A primeira edição, 1991. Excelente. 91. Boa época essa para a emancipação. Muito antigo. E depois, quando eu fui ser presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, que eu fui, eu fiz um cartaz, né, e o nosso slogan era: na democracia, a igualdade faz toda a diferença. E o que é engraçado que eu estou pensando aqui comigo é que, na verdade, digamos assim, a crítica do chamado etarismo é completamente coerente com a sua trajetória feminista. Porque, na verdade, você consegue chegar na crítica do etarismo a partir de uma militância feminista, porque você continua também tratando, na verdade, de libertar as mulheres do estigma da velhice. As mulheres e, se possível, os homens também. Se for suficientemente inteligente. Não pode ser porque eu sempre achei que o movimento feminista, contrariamente ao que todo mundo dizia, não era um movimento contra os homens. Era um movimento a favor das mulheres. Uhum. O que é uma coisa diferente. Né? E é muito importante essa diferença aí que eu introduzi no livro, chamado Elogio da Diferença. Até porque o movimento feminista é muito plural, né? É muito importante isso, porque justamente eu chamava a atenção de que o masculino não era a métrica do humano. Isso. Né? Que o mundo era feito de homens e mulheres, que existia o masculino e o feminino, e que o mundo não aceitava isso, né, como princípio. As mulheres, eu dizia na época, as mulheres não são um homem com defeito de fabricação, como Freud pensou que eram. Uhum. Né? O Freud achou que nós tínhamos vindo ao mundo com um defeito de fabricação. Né? Nós não éramos homens castrados, nós éramos mulheres, Uhum. que era uma coisa diferente. E o feminino era uma coisa diferente. E o mundo era feito, portanto, de homens e mulheres que eram diferentes, e essa diferença era o fundamento da igualdade. Ou seja, que essa diferença é que exigia que nós fôssemos tratadas como cidadãs como nós éramos, e não tendo que adotar um modelo masculino. Isso me veio, inclusive, numa viagem que eu fiz a Nova York, fiquei muito impressionada na época. Saí na Quinta Avenida às 5 horas da tarde e tinha uma quantidade imensa de mulheres de terno e gravata. Eu achei aquilo uma coisa esquisitíssima. As mulheres iam para o trabalho, nas fundações, de terno e gravata. Assim como, não gravatas bonitas, enfim, femininas, mas era um modelo, digamos assim, né? Uma aproximação do modelo. A Chanel criou o tailleur, né? Madame Chanel criou o tailleur para facilitar o trabalho feminino, que as mulheres tinham que trabalhar mais ou menos parecidas. O tailleur era o equivalente feminino do terno. Parecia, o tailleur é o terno. Nunca tinha Depois pensado nisso, foi chamado terninho. Né? Aqui no Brasil chamava-se o terninho. Todo mundo teve sempre terninho, para ir para o trabalho.
porque era uma coisa parecida com um terno. Então, tudo isso me parecia completamente desprovido de sentido. Isso não tinha sentido nenhum. Nós não tínhamos, as mulheres não tinham que se mimetizar com os homens. Ao contrário, o mundo é que tinha que nos incluir como nós éramos, posto que nós éramos mais da metade da humanidade. Mas você não acha que também há uma certa dificuldade em descobrir o que você é, depois de tantos séculos, pelo menos desde a época vitoriana, né, sendo vista no olhar do outro? Quer dizer, a mulher ficou sendo vista tanto no olhar do homem durante tanto tempo, não tem uma certa dificuldade de saber o que você é, por causa dessa dependência, na verdade? Porque, assim, você precisa ter uma espécie de conquista da sua autoconsciência, né? Do que aquilo que você é. Porque se você fica sempre se vendo no olhar do outro, você não conseguir essa emancipação. O que sempre me chama a atenção e me fascina é essa ideia do que dá o estalo, o que dá a fagulha, né? Quando é que a pessoa adquire essa autoconsciência? Eu acho, como eu te disse, que é a indignação. Talvez, para alguns grupos sociais, a humilhação. Quer dizer, o fato de uma humilhação que passou da conta e que você não quer mais aceitar. E também a inadequação. Mas acho que tem que ter a presença as pessoas têm que saber que existe uma possibilidade contrária que provavelmente é dada pela ciência do movimento feminista. Mas era o que eu ia dizer, é que a inadequação é que você sabe que você não é aquilo que estão descrevendo. Não adiantava nos chamar de histéricas, de desequilibradas, de malucas. Nós sabíamos que não éramos. Nós sabíamos perfeitamente que nós não éramos. Então, houve um momento, simplesmente, em que nós, se antes de nós, uma quantidade enorme de mulheres foi condenada a achar que era isso mesmo, que as ideias que elas tinham eram ideias de desequilíbrio, eram ideias de loucura, né? Alguém, em algum momento, disse: isso não é loucura. Loucura é a maneira como você é tratada. E vocês encontraram apoio fora? Quer dizer, tem que ter um movimento. O movimento feminista, né, ele vai também tentar, digamos, entre aspas, libertar a mentalidade daquelas que acham que a única maneira de ser mulher era dentro daquele paradigma opressor, em que você fica vendo o papel da mulher dentro do olhar do homem, digamos assim, do olhar do homem dominador, né, que também não é todo homem. E qual foi a recepção? Quando é que aquilo começou a andar? Como é que aquilo... foi uma luta contra o tempo inteiro? A sociedade começou a se conscientizar? Os homens, quando foi que vocês começaram a encontrar, não digo solidariedade, mas compreensão dessa causa? Olha, eu acho que talvez possa responder bem essa sua questão por ter sido testemunho ocular, né, de um processo que começou para a minha geração nos fim dos anos 60, começo dos anos 70. Né? E, nessa época, o feminismo era uma confidência politizada. Era uma confidência. Um grupo de mulheres se reunia e começava a falar da sua vida. Eram chamados grupos de consciência. Falava da sua vida, contava as suas histórias. Eu, por exemplo, estava no exílio nessa época. Estava exilado em Genebra. Genebra é uma cidade internacional em que havia mulheres de todo canto. Por causa das organizações internacionais, havia muita gente, também em terra de asilo, também muita gente refugiada. Bom, o fato é que no meu grupo havia quase que o planetário representado, que havia uma de cada país, mas realmente... Era a Liga das Nações. É a Liga das Nações, não havia dúvida. E nós mesmos ficávamos perplexos como era possível, com idades diferentes, com países diferentes, histórias tão diferentes, termos mais ou menos a mesma história. Então, o denominador comum era claro. Então, isso foi uma coisa que veio à tona.
E se num primeiro momento o movimento feminista foi um grupo de vanguarda, de que eu fiz parte, enfim, um grupo de vanguarda, muito rapidamente eu, por exemplo, parei de falar em movimento feminista e eu falava no movimento das mulheres. Porque muitas mulheres que não necessariamente tinham um perfil parecido com o das feministas, tinham muita adesão à maioria dos aspectos das nossas causas. Você quer dizer o quê? Que não precisava ter uma dimensão ativista? Ou... Não, não. Ou seja, foi um apelo, na verdade, às mulheres, entre aspas, comuns, na verdade. Mas você sabe, uma mulher chefe de família é uma mulher que não corresponde. Pois é isso. Não as mulheres comuns, que eu quis corresponde dizer. à caricatura das mulheres que eram mantidas por um homem dentro de casa. As mulheres chefes de família não eram. Mulheres chefes de família são metade da população feminina no Brasil. Então, isso é uma coisa, todos esses fatos são muito fortes, né? E é interessante porque, muito rapidamente, passou-se do movimento feminista para o movimento de mulheres. E, muito rapidamente, é o momento em que nós estamos vivendo hoje, eu acho não é mais um movimento de mulheres, são as mulheres em movimento. Mas é engraçado como é que você tem todas as mulheres estão em movimento. Você tem uma perspectiva do movimento das mulheres muito diferente de um certo estereótipo, de uma certa ideia de que se faz, que eu acho que talvez sejam alguns trends do movimento feminista, em que, na verdade, para você, o movimento de, digamos assim, emancipação das mulheres é um movimento de emancipação geral. Ela inclui os homens também. Porque na medida que você liberta os homens dos estereótipos que eles são obrigados a carregar também. Mas fatalmente... É isso. E você liberta também, quando você fala do etarismo, dos homens velhos também. Evidente. Então é isso que eu acho que estou achando muito interessante dessa conversa. Uma coisa. Se você hoje falar na frente de um menino de 15 anos, de uma palavra que foi muito comum na minha geração, o homem provedor, ele vai pensar num serviço da internet. Muito bom. Ele vai pensar num serviço da internet, porque o pai dele não é provedor. Quer dizer, a mãe e o pai saem de manhã para trabalhar e voltam. E ele sabe que os dois mantêm a casa. Então, para esse menino, essa palavra hoje não existe mais. É o provedor que ele conhece. Claro. Internet. Entende? Então, o mundo mudou de tal maneira que a percepção é uma percepção que vai também mudando, meu Deus. Quer dizer, não tem como segurar, né? Porque as mudanças sociais, elas vão empurrando meio que automaticamente. Não tem como ficar também tentando segurar aquilo, é ferro e fogo. Você sabe que tem muita gente que se preocupa, acho que muita gente mesmo se preocupa muito com o que se passa em Brasília, com os políticos, com isso, com aquilo, e dizem, não, o Brasil é um país muito conservador. O Brasil é um país conservador, ainda é, não há dúvida. Mas a sociedade não é, não. Quer dizer, a sociedade está em movimento, a sociedade brasileira está em movimento. Não são só as mulheres. O movimento negro não se parece em nada com o que foram os negros na minha infância. Nada. A liberdade sexual que foi ganha, a liberdade de opção, é imensa. É imensa. Eu vi coisas muito diferentes quando eu era jovem. Ou seja, você crê em progresso? Hein? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, são manifestações de liberdade. É o que eu digo no meu livro, a liberdade é uma fênix que ressuscita quando você não espera mais e onde você menos espera. Não é um grande investimento que era feito, enfim, nas chamadas forças revolucionárias que iam mudar a sociedade. A sociedade muda por uma série de fatores e que são diferentes entre si.
mas que todos têm, talvez, como denominador comum, a indignação. Não é? É o fato de que eles não estão incluídos no mundo que os cerca, na vida real. Eu gosto muito da vida real, gosto muito de pensar na vida real. Nisso eu tenho uma cabeça muito feminina, se pode chamar assim, né? Porque as mulheres são muito práticas, muito ligadas pela força das coisas, tem que ser, né? Porque historicamente foram a vida inteira, né? Ligadas ali à vida real. E eu acho o seguinte, a pessoa que na vida real, no seu corpo, apanha de opressão, não é? Ou porque a mulher é estuprada, ou é morta por ciúme, ciúme entre aspas, morta por criminalidade mesmo, né? Mas, ou porque é negro e é humilhado, não pode sentar num lugar, não é admitido em outro, é mandado enterrar pela porta de serviço. Enfim, essas histórias banais. É o sofrimento que leva à indignação, né? Essa indignação do seu ser, do seu corpo. Ou porque você é um gay que apanha na rua, ou no limite é assassinado porque você é gay. Que é isso? Isso é evidente que as pessoas não vão continuar suportando isso. Não suportam. E aí eu pergunto, como é que você vê esse movimento de reação que a gente tem observado de uns anos para cá, que parece que é exatamente, em parte, contra essas mudanças da sociedade? Eles estão fadados ao fracasso, então? Eu acho que ele não é, em parte, não. Eu acho que ele é, numa grande parte, causado por essas mudanças. Porque são pessoas que estão com medo, que têm um medo terrível, são pessoas medrosas, que têm medo da liberdade alheia. Não conseguem viver a sua própria liberdade. Vocês acham que elas acham que se os outros ganharem liberdade, eles vão perder a liberdade deles? É. E condenam, então, classificam como imoralidade, como isso, como aquilo, o exercício da escolha dos outros. Liberdade, para mim, cristã, é a liberdade de escolha. Cada um faz a sua. Uhum. E ninguém tem nada a ver com a escolha que foi feita. Agora, isso é o que o reacionarismo mais teme. É o direito de escolha. Porque quem tem a verdade são eles. Eles têm uma verdade única, que é a deles. Veja bem, há uma coisa que eu observei sempre, eu sou escritora, e tenho uma enorme sensibilidade a isso, por conta da minha profissão. Os ditadores, os totalitários, eles inventam uma ficção que eles contam como se fosse a verdade e determinam que aquilo é a verdade. É o que a gente chama, às vezes, o mundo paralelo em que as pessoas vivem, né? A Terra é plana e estamos conversados. A Terra é plana. Ponto. Bom, os escritores fazem o contrário. Eles escrevem a verdade e dizem que é ficção. Isso parece o Fellini. Como é que é a frase do Fellini? A arte é uma mentira que revela a verdade. Revela a verdade é exatamente isso, entende? E a função da arte, dizia o Paul Klee, não é copiar a realidade, é dar a ver. É dar a ver. E eu acho que é isso que nós estamos fazendo. Damos a ver alguma coisa, né? Bom, os totalitários têm pavor dos artistas, porque são pessoas que exercem uma liberdade que eles não controlam. Tem pavor de mulheres que não correspondem àquilo que eles gostariam que elas fossem. Tem pavor, não gostam dos negros também, que consideram inferiores. Não fosse o Brasil um país que viveu 4 séculos de escravidão. Não é pouco dizer sobre a história desse país, né? Bom, os gays nem se fala.
Então, tratam com mais absoluto desprezo, porque a normalidade são eles. Eles são os normais. Eles fazem a norma. Não há um paradoxo nisso? Porque eles dizem, na verdade, que eles são os normais, mas eles têm que aparecer e tentar lidar e lutar contra uma realidade que contradiz o que eles acham que é normal. Contradiz tudo. Não é, quer dizer, eu tenho que dizer que o que é o normal é aquilo que eu sou, e lutando contra o surgimento e emergência exatamente daquilo que parece. Ou seja, a realidade comprova que aquilo não é normal. Se fosse normal, não existia a oposição, né? Sim, mas eles têm horror à alteridade. Tem horror à alteridade. Só existem eles. É isso. Então, isso configura o totalitarismo em todas as suas dimensões. Ideológica, política, sexual, enfim, tudo. Isso é o fundamento do totalitarismo. O outro não existe. Não pode existir. Ou ele é como eu, ou ele é o meu inimigo. É o meu inimigo sempre. Amigo e inimigo. Não há coexistência possível. Então, eu acho que, por outro lado, por exemplo, hoje se fala muito, se ataca muito o que se chama de identitarismo e tudo isso. Eu acho que é preciso pensar com cuidado isso, primeiro porque nascem palavras que você não sabe de onde nasceram, fica todo mundo repetindo e discutindo se é a favor ou é contra, de palavras que você não sabe de onde nasceram, né? Conceitos que não se formulam. Exato. E que se escondem. Eles não se escondem. Eles não se formulam, não tem conteúdo, né? Então, se você pensar bem, em geral são acusados de identitarismo os movimentos que pretenderam, ousaram sair do seu lugar. Sim, porque isso é uma coisa curiosa que você está dizendo, porque quando você fala que fulano, cicrano, movimento X ou Y são identitários, parece que você está falando de um lugar que não tem identidade também. Uhum. Mas essas pessoas todas que você acabou de mencionar como totalitários também não têm uma identidade? Uma identidade totalitária. Mas é uma identidade, por exemplo, sei lá, eu sou branco, eu sou patriarca, eu sou religioso, eu sou... Quer dizer, tem toda uma identidade também. Mas ele não vê isso como identidade, ele vê isso como norma. É isso, porque isso é o normal. A identidade são os outros, assim como a ideologia também, são sempre os outros que têm ideologia. É claro. Então, mas se ele é a norma, e se ele é o normal, ele é a verdade. E os outros é que são a aberração. Os outros são uma aberração. São os marginais, os desprezíveis, os histéricos, tudo que se queira. Enfim, cabe a todos esses que são vítimas de todos esses qualificativos, cabe a esses dizer, são um olhar completamente míope, quando não cego a realidade das coisas. A vida real. Então, a sociedade brasileira, por exemplo, é uma sociedade que está passando por uma enorme transformação, que é uma transformação libertária, que tem toda... Libertária neste sentido. Sim, eu entendi. De permitir às pessoas viverem segundo aquilo que elas são. Liberdade para todos. Segundo aquilo que elas são. Não permitir que elas vivam como elas querem dizer. Não, mas eu tenho o direito de ter uma opinião diferente. Não é uma opinião. Porque se você não quer que uma pessoa, por exemplo, pega o caso do movimento gay, dos casais homoafetivos. Se você não quer que uma pessoa viva com a outra, você está impedindo ela de viver. Se ela viver com outra, ela não está te fazendo nada. Ela não está incidindo na sua vida. Você vive a sua e ela vive a dela. Mas o problema é quando você acha que a liberdade dela ofende a sua. Mas ofende onde? Porque ela não faz de Pelo você... exemplo, vai que o meu filho gosta, vai que minha mulher gosta. Ela não faz de você um gay. Né? Ela não faz. Ela que tem a vida gay.
mas não está fazendo ninguém, não obrigando ninguém a ser. Os outros estão querendo obrigar a não ser. Sim, é isso Então, mesmo. isso é toda uma forma de totalitarismo, realmente, uma forma de condenar a não existência, né? Tratar o diferente como ausente. Não existe. Esse não existe. Essas pessoas não existem, não têm que existir, têm que ser marginalizadas, têm que ser escondidas, têm que ser reprimidas. E no limite... Têm que ser presas no limite, têm que ser pior ainda, às assassinadas. vezes. É isso. Né? Então, eu acho que tudo isso configura um confronto da liberdade com o totalitarismo. Eu acho que ele é feito dessa matéria, esse confronto. E ele está fadado a ser derrotado, pelo visto, porque se a sociedade está sempre em movimento... Esperemos. Porque a longo prazo, certamente. Isso. Mas nós já tivemos episódios catastróficos. Não é linear, né? É feito de vai... Nós já tivemos episódios catastróficos de perseguições a grupos étnicos, né? Já tivemos vários episódios disso. A gente está num período particularmente então, de retrocesso. Quando eu digo que eu confio muito na sociedade, eu não estou em nada reduzindo a importância da repressão que o totalitarismo exerce, né? Que é muito violenta, e nós vimos isso recentemente. Sim, sim. Como é que se destrói um país rapidamente. Então, mas eu vejo... E para você foi a segunda vez? Foi. E é engraçado, porque é uma música que eu não esperava mais ouvir. Não esperava, mas que eu, quando ouvi, reconheci na mesma hora. Porque ela não muda a toada. É a mesma coisa, sempre. Então, eu confio muito na vontade que as pessoas têm de ser felizes. Ninguém gosta de ser maltratado dentro de casa. Ninguém gosta de ser humilhado na rua. Ninguém gosta de ser privado de um amor que quer viver. Quer dizer, o desejo de liberdade, ele surge, né, da indignação do sofrimento. Eu acho que sim. E eu comecei o meu livro com um verso da Cecília Meirelles que eu adoro, que é do Romanceiro da Inconfidência, né? Em que ela diz: liberdade é essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Nossa, que lindo. Então, esse ninguém que não entenda é que eu concordo totalmente com ela. Eu vi isso. Tem uma versão do Guerra Peixe em cima disso, que é maravilhosa, né? Eu ouvi há tanto tempo. Para falar em música, mas música boa agora, música de liberdade, né? Exatamente. Que bom. Mas então eu acho isso, quer dizer, eu acho que a liberdade é que a liberdade grita dentro das pessoas. E às vezes grita mais forte do que a opressão. Esperamos que seja assim sempre. Esperemos. Bom, chegamos ao fim desse episódio do nosso Diálogos com a Inteligência. Rosisca, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. É sempre um prazer conversar com você, mas eu não quero terminar sem que você diga o nome por inteiro do seu livro. Qual deles? É esse que você falou, o meu livro... Não, que você falou que é o seu favorito, que é o de 91. É Elogio da Diferença. O Elogio da Diferença. Bom, é esse que vocês têm que comprar. Vocês vão abrir aí a estante virtual, entendeu? E vamos lá. Não, esse ainda está nas livrarias, porque ele foi reeditado. Houve uma comemoração dos 20 anos dele. Mas você fez alguma modificação? Não, só um outro prefácio. Bom. Então tem que comprar essa aí. Mantive o primeiro e fiz outro que acompanha o primeiro. Bom, eu não sei vocês, mas eu já vou encomendar o meu imediatamente. 20 anos depois,
Sim, mas é que tá. Eu imagino que no prefácio você fala da diferença do Brasil nesse meio tempo, das mudanças, né? É, claro. Que eu acho que é o que vale o prefácio novo, né? Então, eu também agradeço a todos que viram ou escutaram o episódio. E se vocês quiserem saber mais sobre a questão do tempo, eu sugiro que vocês leiam o ensaio da Rosisca no site da Inteligência, que está nessa edição, que foi a de número 97, publicada em junho de 2022. Por sinal, você já sabe, nós temos mais de 1000 artigos de vários pesquisadores e especialistas brasileiros por lá. Não é a revista brasileira, que deve ter uns 5.000 artigos, mas também está aqui para não estar fazendo tão feio. Então, para novidades da inteligência do Canal Meio, nos sigam nas redes sociais e assinem as nossas newsletters. E aí nós encerramos por hoje. Até o próximo Diálogos com a Inteligência. Muito obrigado, Cristian, muito obrigada pelo seu Ai, meu convite, Deus, foi muito bom. Foi um prazer. O prazer foi meu, querida, sempre. O Meio vai crescer demais esse ano e queremos muito que você faça parte desse crescimento. Nós estamos investindo bastante no nosso canal. Em breve teremos novos programas, estúdios em São Paulo e Brasília e um aplicativo de streaming para sua Smart TV com documentários exclusivos. Esse crescimento só foi possível porque muitos acreditaram que nosso projeto de jornalismo digital independente e plural é importante para criar conversas políticas democráticas e saudáveis, coisa que o país precisa demais. Se você gosta dos nossos vídeos, quer ver mais conteúdo produzido pelo Meio e receber todas as vantagens da nossa assinatura Premium, temos um convite a fazer. Por tempo limitado, a assinatura anual do Meio Premium está em promoção por só R$ 120, anual, tá? Nunca foi tão fácil assinar o Meio Premium e nunca oferecemos tanto em troca. Apoie o Meio e faça parte dessa nova jornada.